Fala galera, quer entender um pouquinho mais aí sobre sistemas de vibração, as diferenças de um sistema para o outro, para entender melhor o que a tua máquina é capaz de produzir? Acompanha esse vídeo. Vamos entender aí qual a diferença de um equipamento para outro, se é tudo igual, não é tudo igual, o que muda de um para o outro. Vamos entender a parte de vibração, que acho que seria a parte fundamental aí do equipamento. Então vamos falar aí sobre o principal recurso que uma máquina de blocos precisa ter nesse vídeo. Então acompanha, daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho mais. Fala galera, Luiz aqui da WM Máquinas, hoje estou aqui com meu amigo Marco. E aí galera, tudo certo? Não repare que eu tô com o celular aqui para ficar de microfone, que a gente está aqui na fábrica galera, e hoje a gente vai falar sobre vibração de vibroprensa, um assunto que é muito pouco falado, né Marco? O pessoal acha que é uma coisa simples, de qualquer jeito, e não, a gente vai explicar que é bem mais sério, bem mais aprofundado, o negócio é bem mais embaixo, né? Isso, e existe uma complexidade. Marco, a gente tá fazendo a imersão, tá participando de podcast, o pessoal nos pergunta muito o que a gente julga mais importante numa máquina de blocos. Obviamente que é todo o conjunto, né? Mas se a gente fosse colocar uma escala de prioridades, Marco, na tua opinião, para o pessoal não falar que sou eu, qual que é a prioridade de uma máquina de blocos? Com certeza a prioridade é a tecnologia que ela tem na vibração. Eu acho que é um dos principais pontos, né? Porque é o que vai te dar força, é o que vai te dar economia de cimento, é o que vai diminuir teu desvio padrão. Então, começando pela vibração, acho que é o ponto, primeiro lugar, é o mais importante. De fato, assim, tranquilo, posso falar isso tranquilamente. Pode falar, essa também é a minha opinião. Lembrando que assim, não adianta nada também você ter uma mega vibração, você não ter uma estrutura que comporte essa vibração, você não ter um conjunto hidráulico que suporte também essa vibração. Mas lembrando que na nossa escala de prioridade também, para um bom funcionamento de um equipamento, fora todos os outros fatores, a vibração ela é muito importante, né? E hoje, pessoal, a gente vai mostrar para vocês dois tipos de vibração, um diferente do outro. A gente vai explicar vantagens e desvantagens de cada um, tá? Mas antes de a gente falar desse tipo de vibração, não se esqueça, deixa seu like aqui, se inscreve no nosso canal, deixa seu comentário aí falando se tu concorda, se tu não concorda. Lembrando que a gente aqui não é dono da verdade, né, Marco? Pode discordar da gente, não tem problema aí, não. Não tem problema. Pode discordar, dá teus argumentos, né? Que quanto mais gente discordar, melhor a gente vai se aperfeiçoando, a gente vai pegando as ideias, absorvendo isso também de uma maneira sadia. Mais maduro vai ficando a discussão, né? Exatamente. Então, discutir sozinho não rola, né? Então, aqui é uma opinião. Você que está aí do outro lado, você analisa se faz sentido ou se não faz sentido para você, para daí na hora de você decidir sobre um equipamento novo ou a troca de um equipamento, você colocar isso na balança e ver o que de fato faz sentido para você. Então, curta esse vídeo, se inscrevam, galera, isso ajuda muito a gente, e deixe seu comentário também sobre o que você acha sobre sistemas de vibração. Marcão, antes de mostrar os sistemas que a gente tem aqui, né? Eu queria falar sobre uns outros sistemas, por exemplo, de máquinas manuais, né? Existe aquele, a gente trouxe aqui um moto vibrador e o banco vibrante. Existe um outro sistema de vibração que é muito utilizado em máquinas manuais, em máquinas pneumáticas, que é o sistema com um motor, uma polia, né? E uma correia, né? No geral aí são sistemas que vibram a forma e não a base, né? Não o banco, né? Onde o material fica. No geral são esses sistemas que vibram a forma, são sistemas melhores para blocos e tudo mais, para equipamentos mais simples. No geral, quando tu vai para um equipamento que tu vai precisar fabricar pavimento e fabricar bloco, a gente vai ter que ir para um sistema de vibração na bandeja, na parte de baixo, né? Então, no geral, vai cair nesses sistemas aqui que a gente vai apresentar. Em máquinas melhores, né? Máquinas mais robustas, vamos dizer assim. Então, se você tem um equipamento de entrada, não tem problema. Eu tenho uma máquina manual, eu tenho uma máquina pneumática, ou até mesmo uma hidráulica que o acionamento dela é por correia, e ela vibra geralmente a parte superior do molde. Entenda que esse teu equipamento ele tem um melhor aproveitamento no bloco, né?
Então não force esse teu equipamento para pisos de concreto. Exato. E lembre-se de um detalhe, a rotação que está no motor, dificilmente ela vai ser a rotação que está no eixo. Porque existe um escorregamento mecânico da polia com a correia, tá? Então, às vezes o pessoal fala assim, eu tenho um motor de 3.500 RPM aqui, 3.450 e tenho essa RPM no eixo. Provavelmente você tem menos rotação no eixo. O que acontece muito é o pessoal mede, mas mede sem carga, né? A diferença é quando tu tá trabalhando com carga, que aí é onde a correia acaba escorregando, né? Então... Exatamente. Então, se tu tem um motor e uma correia e um eixo, você tem um escorregamento mecânico que é natural. Se você tem um motor que vai para um eixo, que vai para um outro eixo, você tem mais escorregamento mecânico ainda. Então, a grosso modo, um eixo gira mais do que o outro e isso vai dar uma bagunça na vibração. Exato. Mas, enfim, para o bloco de concreto é algo mais tranquilo. Lembrando, bloco de concreto de 3 MPa. Não vá lá fazer bloco de 12 MPa aí na tua máquina pneumática que a bronca vai ser embaixo, né, mano? Existem equipamentos um pouco maior ainda que fabrica blocos até uma resistência maior que tem vibração nesse formato. Mas aí normalmente são equipamentos já voltados para bloco, normalmente fabricam só bloco e tudo mais. Existem, mas assim, é mais raro acontecer. O mais normal é equipamentos menores, essa vibração na forma, equipamentos mais robustos, vibração na bandeja. Então, beleza, então. Vou pedir aqui para o nosso... Vamos revelar aqui então o que a gente tem atrás de nós. Galera, a gente trouxe 2 sistemas para vocês aqui. Primeiramente, um moto vibrador e depois eu queria apresentar o banco vibrante, uma parte do banco vibrante, tá? Para mostrar para vocês. Marco, olha só, galera, me diz uma coisa, qual que é a potência desse cara aqui, tu sabe? Cara, esse aqui de cabeça, não sei, deixa eu dar uma olhadinha. O que tu acha que é? Quantos CV ele tem? Meio CV. Meio CV. Galera, esse cara aqui tem meio CV. Meio CV, ele não tem nenhum cavalo de potência, ele tem meio cavalo de potência. O pessoal vai olhar, nossa, Luiz, mas estruturalmente ele é grande, né? Porque ele parece ter uns 3 cavalos, quase, né? Porque realmente ele parece. Moto vibrador, por sua natureza, pessoal, ele é reforçado mesmo, tá? Marco, pega ele ali só para o pessoal ver quão pesado e leva ele perto da câmera ali para o pessoal dar uma olhada. Aí, garoto. Então dá para ver o quão reforçado ele é. Por quê? Ele vibra, né? Então ele é projetado para vibrar. Então o moto vibrador ele vibra. Tem várias potências, tem de 1, de 1,5, de 2, de 3, né? Você tem várias rotações dele, igual um motor normal, você tem 1.800 RPM, 1.750 ou 3.450, não lembro exatamente. Mas você tem essas variações. De baixa. Isso, tu tem de alta, de baixa. Eu não lembro agora se existe monofásico, eu acho que não existe. Existe moto vibrador monofásico? Existe 250. Isso, a gente tem alguns fabricantes de moto vibrador, mas entendam que ele tem esse reforço porque de fato ele vibra. Então ele é projetado para suportar essas vibrações, certo? Então, galera, a gente parou um pouquinho aqui para a gente abrir o moto vibrador para explicar um pouquinho para vocês sobre as massas, tá vendo? Então, assim, nesse caso aqui, você tem 2 massas onde você controla o quanto que tu quer que ele vibre, entendeu? Então, pode aproximar as massas, afastar as massas ou tirar uma massa. Então, você tem essas opções aqui de vibração, certo? Então, aqui, tanto aqui como do outro lado. A grosso modo, esse aqui é um moto vibrador, certo? Ele foi desenvolvido para vibrar, ponto. Ele foi desenvolvido para isso, para vibrar e suportar a carga de vibração dele, tá? O que a gente tem visto hoje no mercado que está sendo utilizado moto vibradores em equipamentos para fabricar blocos de concreto. Nós, inclusive, né, junto com a Atacama, utilizamos esse conjunto, não esse motor, a gente utiliza um motor mais potente. Utilizamos na 4000X e na 3000X, Marco. Por que a gente utiliza? Marco, por que tu acha que a gente utiliza esse sistema na 3 e na 4000X? Eu acredito que é porque é um sistema mais barato no geral, né? Exatamente, galera. 3000 e 4000X são máquinas de entrada, né? Isso aí. Então, o moto vibrador, ele não nos dá a eficiência que a gente quer. Para isso, a eficiência que a gente quer, a gente teve que desenvolver um sistema de vibração.
mas ele não nos dá a eficiência que a gente quer para o equipamento mais potente, tudo mais. Mas para um equipamento de entrada, ele atende, né, Marco? Assim, se eu for obedecer a questão, não quiser explorar tanto resistência final de bloco, eu não vou conseguir explorar um traço também pobre em cimento, eu vou ter que colocar mais cimento no caso do pavimento. Como é que você enxerga isso, Marco? Bom, assim, em geral não tem problema usar o motovibrador. Só entenda que provavelmente o equipamento é mais fraco. Não adianta tu tentar botar motovibrador e tentar fazer uma bandeja muito grande. Acontece que tu não tem força de vibração junto com compactação ali para te adensar bem o material, né? Então, no geral, dá para usar, não tem problema, porém entenda que é mais fraco. Entendeu? Enfim, então, dentro de uma limitação de equipamentos, que é dentro da limitação da própria 4000X, o motovibrador, ele se encaixou muito bem. Por que que ele se encaixa muito bem? Galera, essa peça aqui, a gente compra pronta. O que que eu faço? 4 parafusos. Resolvido. Né? Então, é uma solução barata. É uma solução... Tu pega uma chapa, manda furar e coloca ele. Seria isso, né? Isso. A grosso modo, isso aí. Então, ela é simples. Então, é uma solução simples, barata e rápida. Eu não precisei desenvolver uma vibração. A gente só faz o cálculo de amplitude, vê lá no fornecedor qual que é o melhor motovibrador que vai nos atender. Ele é um pouco mais potente que esse daqui, se eu não me engano, da 4000X é 2 CV e da 3000X é de 1 CV, tá? Então a gente acaba comprando os motovibradores e inserindo na máquina. Outra vantagem do motovibrador para baratear os equipamentos, né? O que que acontece? São potências baixas, então eu preciso comprar um inversor de frequência pequeno, né? Minha parte elétrica é uma parte menor, é uma parte mais barata, né? Uma parte mais em conta. Por quê? A potência desse motor ela é mais baixa. Né? Então eu acabo tendo essa economia também. Então, por isso que a gente fala, na 4000X se encaixa super bem. A gente vê outras empresas no mercado trabalhando com motovibrador. Então, se para eles também encaixou super bem, é tranquilo, né? Então, mas o que acontece? Esse aqui é um sistema de vibração eficiente? É tão eficiente quanto um projeto desenvolvido para isso mesmo? Provavelmente não. A gente pode pegar as grandes empresas, as empresas de fora do país, nenhuma usa motovibrador. Motovibrador, no fim, a gente usa internamente do país para baratear. Motovibrador é um recurso brasileiro, tá, galera? Isso. Mas, enfim, funciona. Talvez não tenha tanta eficiência quanto esperado, mas é um sistema que funciona. Sistema simples, bem simples, um sistema prático, né? Acho que os pontos positivos desse sistema maior é fácil manutenção, troca rápida. Acho que a parte de manutenção é muito fácil, né? Então, acho que esse é o maior ponto positivo desse sistema, né? Então, nem tudo é ruim, tem os seus pontos positivos, tanto é que a gente também utiliza eles nas máquinas de entrada, mas aí são máquinas onde os clientes não esperam tanto do sistema de vibração, enfim. Nem uma redução muito grande de cimento, no geral. Exatamente. Eles esperam apenas a redução do valor do equipamento, né? Então, se você está orçando uma máquina com motovibrador, entenda que não é um problema, né? Isso não é um problema, porque ela vai vibrar, mas, de fato, tem que ser uma máquina com um valor mais acessível, porque isso aqui não envolve tecnologia, galera. Exato. Isso às vezes dói de ouvir e tal, mas não envolve tecnologia. Por quê? Você compra a peça pronta, instala e está resolvido o teu problema. E o coração da máquina, vamos dizer assim, a parte primordial da máquina, você terceiriza. Né, Marco? Praticamente, a gente faz a estrutura, faz tudo e tal, e daí quando chega na vibração, normalmente as empresas, principalmente novamente, fora do país, os caras investem muito em vibração, eles têm vibração patenteada e tudo mais, então assim, daí acaba que tu terceiriza isso, tipo, é o motovibrador e ponto. Então, a grosso modo, você comprou um equipamento, como eu falei, não tem problema nenhum, vai funcionar, tá? Mas aonde o principal processo dele, que é a vibração, ela é, a grosso modo, terceirizada, tá? Então,
Então tem que analisar isso na hora de escolher o teu equipamento e entender que existem equipamentos e equipamentos. Isso. Entender que uma 4000X com moto vibrador, ela vai ter um rendimento diferente de uma 5000X que, por exemplo, tem um sistema de banco vibrante, né? Isso então, entender isso do outro lado, que é importante, a gente está aqui para gravar esse vídeo, para trazer essas informações para vocês, tá? Então, eis o moto vibrador. Tá aí o carinha, né? Esse aqui está usado já foi judiado. Isso aqui é para teste interno nosso. Então, os pesos, né? Outra coisa. A gente viu um comentário esses dias de um fabricante mesmo, que diz que ele não para os motovibradores e utilizando isso como uma vantagem. Tipo, meu motovibrador não para. De fato, o motovibrador, ele precisa, ele tem uma limitação de ligadas e paradas, vamos colocar assim, por minuto. Você não pode ficar muito doido com ele ligando, né? Quando tu compra ele, na verdade, o manual já diz, pode ligar 2, 3 vezes por minuto, ou uma vez. Aí depende do fabricante, mas no geral tu não pode ficar ligando e desligando. Ele tem essa limitação, por quê? Por causa da inércia da massa, entende? O que acontece, galera? Quando você utiliza 2 motovibradores, você tem que entender que um motovibrador é independente. Eita, vibrou e caiu a peça, viu? O motovibrador, ele é independente do outro, certo? Então, quando você não para eles, infelizmente, um motovibrador, ele nunca vai girar 100% igual ao outro. Vão girar muito próximos, mas nunca 100%. Em algum momento eles vão desencontrar, tá? E qual que é a tua prioridade? Que ela sempre encontre o pico da massa dos 2 motovibradores para ele fazer... movimento para cima. Isso a gente chama de amplitude, né? Isso. O pessoal tem que entender, para o bloco ou para o pavimento, o geral é que a vibração lateral, a gente basicamente não tem ganho nenhum, pois a forma sempre está presa nos cantos, né? A vibração, de fato, que faz o bloco adensar é uma vibração de cima para baixo. Então é essa a situação. Então, se tu começar a se desencontrar nesse momento, tu começa a perder essa vibração, começa a jogar a vibração para lateral, que não tem efeito nenhum, pois a forma está presa, né? Então, no geral, a gente precisa dessa vibração para cima e para baixo. Então, no nosso ponto de vista, o ideal é o quê? É que a vibração, ela sempre se encontre embaixo, tá vendo? Ela sempre se encontre aqui embaixo. Quando ela não para de girar, ela vai desencontrar e isso em algum momento você vai perceber aí uma falta de vibração ou uma vibração não tão estável. Toda vez que você para ela e parte ela novamente, a tendência é que ela esteja encontrada. A característica tanto do motovibrador como de outros sistemas não engrenados de vibração é que determinado tempo de vibração, se você explorar muito a vibração do equipamento, ela de fato desencontre, tá? Então por isso que você tem que trabalhar com a vibração da máquina correta para você não deixar essa vibração desencontrar. Isso. E toda vez que ela parar, ela precisa, igual o motovibrador, ela precisa centralizar embaixo para sempre ter o mesmo ponto de partida. Né? Ele sempre, se tu deixar as massas iguais, não importa o momento, ele sempre volta para o mesmo local. Aí, no geral, o pessoal acaba ligando os motovibradores no mesmo inversor de frequência, então eles partem praticamente com a mesma frequência e aumento e tudo mais. Então, no geral, ele não se perde no primeiro momento, mas se fica muito tempo vibrando, ele vai. Se tu vai desencontrar. Vai mecânico isso. Podem falar que não desencontra e tal, isso tudo é balela, porque desencontra e é elétrico, não tem como você controlar e um rendimento de um motor é diferente do outro, por mais que sejam muito próximos, né, Marco? Mas vai ter uma diferença e isso acontece mesmo, tá? E aqui nós queríamos agora mostrar para vocês o sistema de vibração de banco vibrante, tá? A gente geralmente não mostra muito, mas hoje eu vou abrir essa exceção para vocês, véspera de Concreto Show, né, Marco? Então vamos falar um pouquinho mais aí do sistema de vibração. Esse aqui é o sistema de vibração da 5000, tá? O sistema de vibração da 6000 tem algumas mudanças que a gente não vai mostrar aqui, tá? Essa sim é sigilo de fabricação, mas o princípio é basicamente o mesmo, mas o da 6000 vibra mais, tá, galera? Esse aqui é o sistema da 5000. Marco, eu vou pedir para você segurar meu microfone improvisado, né? Cara, é pesado. Deixa eu trazer mais para perto aqui. Tá bom aí?
Ó, então o que acontece aqui, Marco? A espessura dessa chapa, né? Você pode ver que toda essa face aqui ela é usinada. Como é que acontece? Chegam as chapas para nós, inicialmente, a gente usina elas, a gente solda. Isso aqui é uma solda diferente, não é uma solda MIG, tá? Então eu não vou falar qual solda que é para não revelar. Então, mas ela é uma solda diferente. A gente, depois de soldado, isso aqui usina essa face, usina essa face junto com os parafusos, e a gente usina essa face aqui também e a outra, faz os furos, né, e posiciona tudo ali, tá? Então esse aqui é só a base do banco vibrante. Esses parafusos aqui vão na chapa, tá? Então vocês podem ver que de fato, cara, é um sistema bem robusto, né? O grande segredo desse sistema é o tipo de rolamento e a carga que tu utiliza no rolamento. A gente aprendeu isso e a gente teve as informações lá da Gervasi Itália. Então que o pessoal já está um bom tempo desenvolvendo sistemas de vibrações e eles passaram para nós como que faz o cálculo. Galera, tudo aqui tem cálculo. A espessura do material, o quanto que é tirado, porque eu preciso ter um peso específico nessa peça, né? Então ela tem esse peso. Depois de soldado, a gente manda essa peça aqui para fazer uma inspeção da solda, para ver se não tem nenhuma trinca, não tem nada nesse sentido. Como eu falei, o rolamento ele é desenvolvido especialmente para essa aplicação. A NSK tem uma parceria com a Gervasi lá da Itália para trazer essas informações. Lembrando que vai uma chapa ainda por cima desse banco, né? E galera, vou mostrar só algumas peças. Tenho mais uma peça usinada, que é onde vão os retentores, que depois eles são parafusados aqui, né? Tenho mais uma usinagem, que é onde vai pro motor, do motor pro cardan, certo? Galera, tem um cardanzinho aqui que dá para fazer, ó. Ó, dá pra... Olha, ó, tem um cardan. Para quem entende de caminhão, me disse que tem um cardan de caminhão maior que esse aqui. Entendeu? Tipo assim, é um cardan bem reforçado. Lembrando, todo cardan precisa ser balanceado, tá? Não dá para pegar um cardan, senão... Se tu pegar um cardan desbalanceado, o próprio cardan já gera vibração. E não é o que tu quer. Tu quer só que o banco vibrante gere vibração. E aqui a gente não trouxe os pesos, mas para ter uma ideia, é o eixo, certo? O próprio eixo ele já tem uma certa... Vai mais peso aí, né? Ele adiciona mais peso, mas no geral ele já tem uma certa... Então você tem aqui mais uma usinagem, né? Que é onde você vai fixar depois os pesos de vibração. Você pode escolher os pesos, né? Ela vai com peso de fábrica, mas você tem a opção de estar escolhendo esses pesos aí. Pode diminuir ou aumentar. Isso aqui, galera, tem mais um motor de 5 CV. Mais um motor não, são 2 motores, porque são 2 eixos. Então eu só trouxe um eixo aqui, então 2 eixos. Essa peça aqui são 4 peças. Essa peça aqui são 4 peças. Essa peça aqui são 4 peças. E aqui são 2 eixos, né? Junto com esses 2 eixos, mais 2 motores de 5 cavalos para BL 5000. O que a gente quer mostrar com isso? Que o nosso sistema é muito melhor que o motovibrador? Não. É melhor. Mas assim, a questão não é falar que é melhor um do que o outro. A questão em si, galera, que eu queria mostrar para vocês é o desenvolvimento em cima da vibração que a gente tem, né? Seria infinitamente mais fácil para nós comprar isso daqui. Muito mais fácil. Barato. Mais barato. Mais lucro. Mais rápido, menos mão de obra. Cara, você imagina a qualidade técnica do meu operador aqui para montar o banco, tá? Então, assim, existe um desenvolvimento, existe todo um estudo. A gente tem a parceria com a Gervasi, onde a gente absorve muito conhecimento nesse sentido, que é uma empresa da Itália, uma empresa europeia, ela tem esse conhecimento, ela passa isso para nós.
Mas o que a gente queria mostrar nesse vídeo é a importância que é dada no sistema de vibração. A grosso modo, a gente queria mostrar isso para vocês, o desenvolvimento que é feito por trás de um equipamento para fabricar blocos de concreto. Ô Luiz, mas a gente falou que aqui desencontra, se não para de vibrar e tudo mais, acaba desencontrando. Mas esse sistema não é engrenado, então não. Ele desencontra também. Ele desencontra também. Por isso que os equipamentos... Galera, se tu vibra mais de 30 segundos, tá errado. Não tá certo. Tem alguma coisa errada no teu processo, no teu traço. Sim. Tem um ajuste no equipamento, alguma coisa nesse sentido que não é. Uma máquina, geralmente, por ciclo, se ela tem um ciclo aí de 18, 20 segundos, ela vai vibrar no máximo 12 segundos em 2 estágios. Então, ela vai vibrar na gaveta, né? Então, a vibração sempre sai de baixo, ela vibra na gaveta, sim, certo? Ela está sempre encontrada. Parou de vibrar, os pontos de encontro de novo embaixo, vai imprensar, vai de novo, entendeu? Então, assim, são 12 segundos, mas são 2 ciclos de vibração, né? Então, o interessante é porque como tu usa motor e não moto vibrador, tu pode parar ele várias vezes, é isso, né? Exatamente. E tu utiliza também freio para frear mais rápido, para ele se encontrar e tudo mais, né? Uma outra vantagem, galera, você tem meio cavalo, seja 1 cavalo, 2 cavalos, para gerar toda essa massa aqui, ó. É muita massa, certo? No caso do banco vibrante, nós utilizamos motores de 5 cavalos na 5000. Então, eu tenho 5 cavalos de força para gerar um eixo só. Sim, né? E sendo que é um eixo que ele só tem o peso. Então, todo o restante, o cardan, esse conjunto, como ele é balanceado, ele gira por inércia junto com o motor. Então, eu tenho uma potência de 5 cavalos para girar cada motor. Tá, Luiz, por que 5 cavalos? Para eu ter torque suficiente para partir rápido e frear rápido. Quando eu freio, eu preciso ter o inversor de frequência para fazer essa frenagem e preciso também ter o resistor de frenagem. Sim. Então ele me ajuda a partir rápido e frear rápido. Isso faz o quê? Meu tempo de ciclo seja mais rápido. Então eu consigo acelerar o equipamento por ter potências maiores. Uma outra situação, Marco, que é muito abordada é em relação à eficiência energética. Mas então eu vou utilizar o moto vibrador porque ele me consome 2 cavalos de potência e aqui você tem 10 cavalos de potência se for somar os 2 motores. Meus amigos, eu vou falar um negócio para vocês. O consumo de energia, o custo de energia no final do mês, perto da produtividade que tu vai ter, ele é basicamente irrisório, né? O que você precisa analisar aí? Eu vou economizar energia, né? Divide isso no custo do teu bloco, do teu pavimento. Vou economizar energia e gastar mais cimento, ou não, eu vou gastar um pouquinho mais de energia e vou economizar muito cimento. Então é essa conta que tem que ser feita, né? A minha opinião sempre é consumo energético por resistência em MPa, vamos dizer assim. Então aqui, no final das contas, aqui tu vai ter um consumo energético muito maior se tu levar em conta a tua resistência e o consumo de cimento. No final, esse modelo gasta muito mais do que o outro, porque como no outro tu tem uma redução de cimento, para fabricar cimento a gente também tem consumo energético. Então, de certa forma, tu paga por isso também. Exatamente. Então, o que é a conta que tem que fazer do outro lado, né? O que cada sistema vai me trazer de vantagens? Obviamente que economizar energia é uma vantagem. Não estou aqui também rasgando dinheiro. Mas economizar cimento é mais. Exatamente. Só que o principal gargalo de um artefato de cimento é o quê? É cimento. É cimento. A principal matéria-prima, a matéria-prima mais cara do artefato de concreto é cimento, tá? Então, analisem bem isso, né? O que vale mais? Um sistema desenvolvido para máquina de bloco, não é desenvolvido para peneira, para nada disso, é para máquina de bloco, né? Para suportar os estresses e tudo. O sistema que você compra na prateleira, que também funciona, né? Mas um sistema vai te gerar uma economia de cimento e o outro não. Aí cabe a você entender esses princípios e decidir sobre o equipamento. Como eu falei, não tem problema nenhum você ter um equipamento com moto vibrador, porque até inclusive nós temos na nossa linha de entrada moto vibradores por uma questão de custos, redução de custos para reduzir o valor final da máquina. Mas máquinas que têm um desenvolvimento por trás, isso daqui é tecnologia. A gente fala tecnologia nos equipamentos. Isso aqui é tecnologia. Isso aqui, galera... Isso aqui envolveu o projeto, envolveu mão de obra especializada, envolveu usinagem, envolveu vários processos para gerar um resultado melhor
para o cliente no final, tá? Custa mais caro? Claro que custa, tá? Uma outra situação que eu queria explicar, Marco, eu acho que tu vai poder me ajudar nisso aí também. Uma das vezes a gente foi abordado aqui, que o pessoal falou para comprar com moto vibrador a máquina. Por quê? Porque esse sistema de banco, ou engrenado, sem engrenado, ele dá muita manutenção, né? Que eu queria falar um negócio para vocês. Equipamentos mais técnicos, equipamentos mais tecnológicos, eles precisam de pessoas preparadas. Então, de fato, se tu quer fazer um produto de qualidade, tu tem que estar preparado, né? Exato. Então, se você não estiver preparado, nem entre ou nem faça, ou faça do jeito que você quiser. Entenda que assim, quando a gente compra um equipamento importado mais caro, a tecnologia é muito mais cara do que essa. E o pessoal não fica preocupado com a manutenção, fica preocupado no equipamento ter um bom resultado. Então, está comprando equipamento melhor, quer um bom resultado? Infelizmente, envolve mais técnica de manutenção também. Exatamente. Então, é um projeto que tem mais peças. De fato, tem mais peças. Envolve uma lubrificação específica, envolve alguns cuidados, mas é um processo que te entrega mais. Como ele te entrega mais, entenda que você do outro lado também tem que entender mais, entendeu? Exato. Então, assim, vai comprar um equipamento desse, esteja preparado para fazer esse tipo de manutenção ou tenha alguém próximo e entenda que manutenção é uma parte importante desse processo, não é só soltar parafuso, né? Ele tem uns detalhezinhos ali que sim, você tem que tomar cuidado, porém, isso vai te gerar um resultado final muito melhor e muito mais satisfatório, né? Imagina que se por metro quadrado tu tiver uma redução de 3, 4 quilos aí, se tu for fabricar. Cimento, né? 4, tu tem uma economia de quase 1 tonelada por dia. Num mês são 20 toneladas, entendeu? Num ano, a gente vai longe nessa conta. Então, o mais caro é o cimento. Na minha opinião, não tem nada mais caro do que o cimento. E muitas vezes, com um equipamento, uma vibração inferior, talvez tu não vai conseguir entregar qualidade para o teu cliente. Às vezes tu não consegue, aí tu vai ter que usar um consumo de cimento muito elevado, às vezes não vai atingir, então essa, na minha opinião, seria a diferença. Então, o caro é tu estar produzindo, que muita gente está vendo a gente agora, talvez está acontecendo, estar produzindo e não estar conseguindo atingir a qualidade ou o mínimo da norma. Lembrando, norma só nos dá o mínimo e a gente não consegue muitas vezes atingir isso. E assim, para você se destacar no mercado, no Brasil hoje, tu precisa fazer só o mínimo. Tá fácil pra caramba. Tá fácil pra caramba, você não precisa se superar, fazer nada. Então aproveite que o mercado ainda tá assim, daqui a pouco isso vai mudar. Hoje, para você se destacar no pavimento, no Brasil, é só tu fazer o básico, é só tu fazer 35 MPa. Mas a conta em si é o quê? O custo de manutenção, igual o custo energético, ele se torna irrisório perto do teu custo de cimento. Então, assim, tu vai ter que sacrificar algum lugar. Não existe almoço grátis, né? Vou usar um sistema mais barato de vibração, tá ok. Entenda que você vai ter um outro custo que provavelmente vai ser consumo de cimento. Comprei um equipamento mais tecnológico, entendi e tal. Vai pagar mais caro? Vai ter mais manutenção? Provavelmente vai. Porém, tu vai ter uma economia de cimento. E essa economia é o que ainda vai te gerar lucros, né, pessoal? Acho que é isso aí. Cara, é isso aqui. Não vou expor muito mais coisas. Lembrando que 6 mil é diferente, tá? Tô só colocando aqui 5 mil para vocês. A 6 mil é diferente. E Gervase, meu amigo, não tem nem o que falar, entendeu? Então, assim, para quem conhece o sistema de vibração da Gervase, o negócio é meio absurdo, né? Então, assim, para vocês entenderem o quanto que as empresas, como o Marco falou, o quanto que as empresas lá de fora, que são campeãs em tecnologia, não tem o que a gente falar. Infelizmente, no Brasil, a gente ainda está um pouco atrasado nesse sentido. Todas elas investem pesado em sistemas de vibração, tá? E eu vou falar assim, a gente não descobriu a roda aqui no Brasil, não, tá? Então, a gente está meio que seguindo uma tendência lá de fora, né, que eles já descobriram, mas assim, as melhores máquinas do Brasil, eles não utilizam motovibrador. Máquinas do mundo, quer dizer, as melhores máquinas do mundo, elas não utilizam motovibrador. Elas têm seu próprio sistema de vibração, tá? Além de outros detalhes que daí a gente vai falar em outros vídeos para vocês. Beleza, então? Marcão, obrigado aí, cara.
Valeu. Vamos fazer uma sériezinha de vídeos para vocês aí. É isso aí. Valeu, galera. Um abraço. E até a próxima, hein?